Neste módulo vamos falar sobre a Crónica de Dom João I, que foi escrita por Fernão Lopes. Vamos compreender o contexto em que ela foi escrita, porque é que foi escrita, o que é uma crónica, quem era Dom João I, quem era Fernão Lopes, porque é que esta obra é útil para ser analisada no programa de português e vamos descomplicá-la totalmente. A linguagem da crónica é uma linguagem que não é tão fácil como outras obras que vocês vão dar no 11º ou no 12º. É uma linguagem mais antiga e é uma linguagem um bocadinho mais complexa de compreender, mas não há nenhuma obra que nós não consigamos descomplicar, tudo vai ser muito mais simples a partir de agora. Comecemos por transportar a Crónica de Dom João I para os dias de hoje. Se a Netflix existisse na Idade Média, eu tenho a certeza que a Crónica de Dom João I seria uma série histórica, uma série com traições, com batalhas, com reviravoltas e com muita fome principalmente, e algumas mortes. Esta Crónica de Dom João I, foi escrita por Fernão Lopes e é uma das obras mais importantes da historiografia medieval portuguesa, porque é uma obra que retrata uma época, relata os eventos que levaram à ascensão de Dom João I ao trono, visto que estava a haver uma crise de sucessão entre 1383 e 1385. A crise de sucessão estava a ameaçar a independência portuguesa. O que é que Fernão Lopes vai fazer nesta crónica? Com um estilo vivo e detalhado, vai retratar não só os grandes feitos dos reis e dos nobres, das figuras de alta patente em Portugal, mas também vai relatar a participação do povo e como é que o povo se uniu para garantir a independência de Portugal. Mas antes de mais é importante nós sabermos quem foi Fernão Lopes. Fernão Lopes tem uma origem humilde, viveu entre o fim do século XIV e a segunda metade do século XV, sem que se saiba precisamente quais são as datas do seu nascimento e da sua morte. Nesta altura não havia esta preocupação em registar ao detalhe quando é que as pessoas nasciam e quando é que as pessoas morriam. Durante a sua vida ele foi funcionário de confiança dos reis, das casas reais, para as quais trabalhou, entre elas a de Dom João I, sobre quem é a crónica, a de Dom Duarte e a de Dom Afonso V. Desempenhou tarefas de escrita, de consulta, de verificação de documentos, também escreveu várias crónicas e a crónica de Dom João I é um desses exemplos e foi notário-geral do reino e guarda-mor da Torre do Tombo. Torre do Tombo que ainda hoje existe na cidade universitária, ao pé da Faculdade de Letras. Algumas das minhas aulas da faculdade foram passadas nas salas ao lado da Torre do Tombo. Portanto, eu estive mesmo lá perto. Nunca lá entrei, mas estive lá muito perto. Para escrever as suas crónicas, Fernão Lopes utilizou testemunhos de pessoas que assistiram aos acontecimentos que são narrados, crónicas anteriores a Fernão Lopes, que entretanto se perderam, para ele se poder inspirar e escrever as suas próprias crónicas, documentos que ele consultou na Torre do Tombo enquanto guarda-mor e também crónicas estrangeiras de outros autores. Estas crónicas saíam com alguma naturalidade, mas também era preciso que estes autores, que estes cronistas, se inspirassem em outras crónicas, tal como Luís de Camões vai fazer para escrever os Lusíadas. É também fundamental perceber o que é uma crónica. Uma crónica é um texto de caráter narrativo e documental que registra acontecimentos reais pela ordem cronológica em que ocorreram. É importante realçar esta parte da ordem cronológica. Os acontecimentos vão sendo narrados, registados conforme acontecem e não com saltos temporais. Geralmente, e convém que seja escrita por alguém que está próximo dos factos, para conferir algum valor histórico, mas também para refletir alguma perspectiva, as intenções e também o contexto do autor. E na Idade Média, as crónicas tinham a função de preservar a memória coletiva, legitimar decisões políticas e exaltar figuras de relevo. Antigamente, e um bocadinho antes deste tempo, não havia a preocupação, tal como eu já referi, de registar datas de nascimento, de registar datas de óbitos, de registar fosse o que fosse, não havia este hábito, nem havia esta preocupação. E as crónicas surgem aqui como um elemento fundamental para que ocorra este registro e para que hoje em dia nós possamos falar deste tempo com mais precisão e sem cometer erros. No caso específico da crónica de Dom João I, que é a crónica que vamos analisar, o objetivo principal era demonstrar a legitimidade na eleição de Dom João I, demonstrar como é que Dom João I subiu ao trono e como é que esta legitimação foi feita. Ao lermos a crónica, vamos perceber que esta decisão foi determinada pela vontade do povo e que Dom João I foi eleito rei de Portugal porque o povo assim o quis e porque o povo assim lutou
para isso. Além de registar factos, Fernão Lopes tem a preocupação de escrever uma narrativa que vai enaltecer a coragem, a liderança e o papel unificador do monarca, do Dom João I, fortalecendo a identidade nacional e a autoridade, demonstrar que ele era mesmo uma pessoa competente para este cargo. Acima de tudo, é importante perceber se Fernão Lopes conseguiu cumprir o seu objetivo. Mas antes disso, precisamos de saber qual era o seu objetivo. E no prólogo da Crónica de Dom João I, logo no início da obra, Fernão Lopes vai definir alguns princípios fundamentais para produzir uma obra que seja aceita como séria e verdadeira. Assim, ele afirma que escrever crónicas é ordenar histórias, ou seja, narrar de forma organizada os acontecimentos que devem ser lembrados. Defende também e afirma que esta função envolve riscos e que pode ser prejudicada pelo próprio cronista, que não se deixar levar pelos afetos e pelas suas preferências. A intenção de escrever a verdade e apenas a verdade não impede que se reconheça a possibilidade de erro. O trabalho deve ser baseado em fontes de informação reais e verdadeiras e o culto da verdade sobrepõe-se a tudo. Mesmo que um cronista pretenda embelezar o seu texto, o culto da verdade tem que ser aquilo que está acima de tudo. Mas será que ele conseguiu cumprir este objetivo? Será que ele conseguiu ordenar os acontecimentos? Será que ele se deixou levar pelos afetos? Será que ele se informou a partir de informações reais e verdadeiras? Fernão Lopes nem sempre foi capaz de cumprir os objetivos que tinha delineado inicialmente no prólogo, visto que ele utilizou linguagem e técnicas narrativas que aproximam as crónicas do que hoje entendemos por romances, e isso não podia ocorrer. As crónicas não podiam ser escritas como textos literários, deviam limitar-se a contar e a narrar os factos reais. E ele também nem sempre cumpriu o desejo de não se preocupar com o embelezamento da linguagem. Ocorreram momentos em que ele se preocupou em tornar o texto mais bonito do que real e do que prático. Por vezes ele não conseguiu colocar as emoções de lado também. Relativamente à contextualização, quando é que esta crónica foi escrita e porquê é que esta crónica foi escrita? Dom Fernando morreu. Dom Fernando era o rei de Portugal e ele morreu em 1383 e ao morrer deixou a sua mulher, Dona Leonor Teles, como regente. Esta situação aconteceu até que a sua filha legítima, a infanta Dona Beatriz, assumiu o trono. Só que havia um pequenino problema. O problema é que a infanta Dona Beatriz era casada com Dom João I, rei de Castela, e não o vamos confundir com o nosso Dom João I de Portugal. O facto de Dona Beatriz ser casada com Dom João I de Castela implicava que Portugal corria o risco de perder a sua independência. E perante esta situação, perante esta crise, a população de Lisboa, os portugueses, decidiram revoltar-se contra Dona Leonor Teles, a mãe da infanta Dona Beatriz, e contra o condandeiro, que era o amante da mãe desta infanta, ou seja, era o amante da mulher do Dom Fernando. Esta revolta foi liderada pelo mestre Davis, o futuro rei de Portugal, o Dom João I, filho bastardo de Dom Pedro, ou seja, meio-irmão de Dom Fernando, que tinha falecido. E face a este estado revolucionário, Dona Leonor Teles pediu auxílio ao rei de Castela, que invadiu Portugal. Mas os portugueses demonstraram uma força inabalável e conseguiram defender-se desta invasão castelhana, e o mestre Davis foi finalmente aclamado rei de Portugal. Vamos para a nossa árvore genealógica então, para vocês ficarem com uma ideia mais visual do que é que estava a acontecer. Dom Pedro casou efetivamente com Dona Constança, mas toda a gente sabe que o grande amor da vida dele era Dona Inês de Castro. Como amantes, teve Dona Inês de Castro e Dona Teresa Lourenço. Efetivamente só casou com uma delas, com a Dona Constança. E da Dona Constança nasceu o filho Dom Fernando. Dona Leonor Teles casou com Dom Fernando e foi a morte deste rei de Dom Fernando, filho de Dom Pedro, que fez com que houvesse esta crise e que motivou a escrita desta crónica. Para aqui temos a infanta Dona Beatriz, casada com o Dom João I de Castela. Acontece que os portugueses, o povo português, queria nomear Dom João Mestre Davis rei de Portugal, ou seja, o filho bastardo de Dom Pedro, meio-irmão de Dom Fernando. Nesta obra vamos analisar 3 capítulos principais, e são só 3. A obra é vastíssima, mas só vamos analisar 3. O capítulo 11, que vai demonstrar o assassínio do condandeiro pelo mestre Davis. O capítulo 115, que vai demonstrar como é que foi a preparação de Lisboa para se defender desta revolta e desta ameaça castelhana. E o capítulo 148, que vai mencionar como é que estava o cerco castelhano à cidade de Lisboa, e quais foram as consequências deste longo período de cerco.